Amém, a paz seja com todos. Estamos iniciando a Escola Bíblica Dominical com a série Sabedoria Divina para a Vida Cristã. Estamos hoje na lição número 7. Se você perdeu as lições anteriores, você pode ver aqui mesmo no Facebook, nas datas de domingos anteriores, ou no YouTube pelo canal IEMM TV, que é o canal da igreja, e lá tem uma playlist com as escolas bíblicas que nós já realizamos. A paz para o irmão Legilson, e para os demais que forem chegando, acessando e participando conosco. É importante você dar um joinha aí, curtir a página para receber as atualizações e também interagir conosco, conversar, fazer seu comentário para que a gente possa anotar seu nome aqui também nas nossas orações, amém? Vamos fazer uma oração para começar. Deus Todo-Poderoso, a Ti rendemos graças e louvores, adoramos e glorificamos e queremos, meu Deus, que a Sua graça e o Seu poder venham a ser sobre nós. Abençoa-nos, ó Deus, com as palavras que Tu tens reservado para nós nesta aula e enriqueça o nosso conhecimento para que sejamos alegres e felizes na Sua presença. É o que te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Estamos com a série Sabedoria Cristã, Sabedoria Divina para a Vida Cristã, e hoje a lição número 7 tem como tema Sabedoria exalta a prudência. Trata-se de um estudo com base no livro de Provérbios, um estudo sobre sabedoria. O texto áudio de hoje ele diz: o que atenta prudentemente para o assunto achará o bem, e o que confia no Senhor será bem-aventurado. Provérbios 16, 20. A verdade aplicada diz: a prudência nos leva a evitar os perigos, guiando os justos no caminho da sabedoria. Os objetivos da lição de hoje são orientar o crente para a observância dos princípios bíblicos, ensinar aos alunos para evitarem práticas contrárias aos princípios cristãos e mostrar que recompensas virão como resultado da obediência. A leitura está em Provérbios capítulo 13, a partir do versículo 14 ao 20, que diz: o ensino do sábio é fonte de vida para que se evitem os laços da morte. A boa inteligência consegue favor, mas o caminho dos perdidos é intransitável. Todo prudente procede com conhecimento, mas o insensato espraia a sua loucura. O mau mensageiro se precipita no mal, mas o embaixador fiel é medicina. Pobreza e afronta sobrevêm ao que rejeita a instrução, mas o que guarda a repreensão será honrado. O desejo que se cumpre agrada a alma, mas apartar-se do mal é abominável aos insensatos. Quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. Ensinos de sabedoria sobre a prudência, sobre o cuidado com quem devemos andar, sobre o cuidado com quem devemos conviver. Prudência é um estado de calma, é um estado de observação. Prudência é você ter cuidados redobrados. Isso é prudência. É você deixar de fazer certas coisas por desconhecer o efeito ou o resultado, né? Que às vezes as pessoas, por impulso, tomam decisões, por impulso, fazem as coisas e acabam se dando mal com isso. Já a prudência, ela faz com que nós tenhamos o quê? Sensatez, equilíbrio. Na dúvida, é melhor esperar mais um pouco. Na dúvida, é melhor ter uma outra confirmação. Isso é prudência, e é sobre isso que nós vamos estudar na lição de hoje. E o sábio, ele vive prudentemente, né? O sábio, ele tem todos os cuidados para evitar uma decadência, para evitar um conflito, para evitar uma situação ruim na sua vida. Então, nós temos que
nos atentar de que viver prudentemente nos fará bem. As instruções da palavra de Deus nos levam a isso. As instruções da palavra de Deus nos levam a isso. Nós devemos agir prudentemente, agir com cuidado para evitar o mal, para evitar os atropelos da nossa vida. A prudência ela é uma virtude que tem por objetivo evitar as inconveniências e os perigos. Então é uma virtude que vai te livrar do mal. É uma virtude que vai fazer você retrair. Como diz aí o irmão Legilson, o prudente pensa primeiro para poder agir. E é exatamente isso. O prudente ele não age desordenadamente, ele não sai tomando decisões ou falando coisas pela emoção ou pela empolgação. Não, o prudente, ele para, ele pensa, ele reflete, ele medita naquilo, ele calcula as consequências antes de fazer ou de falar. Então, devemos ser prudentes em nossa vida e a lição de hoje nos ensinará a sermos ponderados, a sermos sensatos, a sermos prudentes. O prudente age com cautela, precaução, ponderação, sensatez e paciência. Isso para tratar de qualquer problema, qualquer situação. O prudente, ele sempre vai demorar um pouquinho mais para tomar uma decisão, ele sempre vai observar melhor, conversar mais, entender mais sobre o assunto para poder tomar a decisão. A pessoa que é prudente, ela não vai assim, eu penso assim, eu ajo assim, eu aprendi assim. O prudente, ele vai entender o que é melhor para aquela razão. Ele vai analisar, ele vai refletir, ele vai compreender para que ele possa então tomar uma decisão. Isso é importante para nós como cristãos, porque às vezes agimos com imprudência, né? Às vezes agimos com falta de sabedoria, agimos pelo impulso, agimos pelas nossas certezas, né? Não, eu sempre fiz assim, eu sempre fiz desse jeito, eu aprendi assim, eu não vou mudar, eu sempre fui desse jeito, e acaba se dando mal. E já o prudente não. O prudente, ele não considera outros saberes, outros conhecimentos que possam conflitar com aquela realidade do momento. Então ele quer saber o seguinte: o que isso vai acrescentar, o que isso vai somar, o que isso vai trazer de bom, o que isso vai proporcionar um viver saudável, um viver bem, uma harmonia, um resultado positivo. É isso que o prudente observa, é isso que o prudente olha. A primeira parte da lição diz: a prudência em acatar as ordenanças. Só é possível observar vitória e sucesso na carreira espiritual quando observamos as Escrituras. Sem as Escrituras, nós não chegaremos a lugar nenhum. É por isso que nós devemos ter cuidado e cautela, e sempre meditar na palavra de Deus e sempre orientar nossa vida pela palavra de Deus. Não podemos andar desordenadamente fazendo aquilo que achamos que é certo, mas devemos fazer aquilo que é certo conforme a vontade de Deus, que é certo conforme a palavra de Deus, que é certo conforme o querer de Deus. Em Provérbios capítulo 12, versículo 1 diz: o que ama a correção, ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é um bruto. A correção divina, ela tem sempre por objetivo o nosso bem-estar. Deus nunca vai nos corrigir se não for para melhor. A correção, ela sempre causa algum tipo de desconforto, né? A correção, ela sempre te dá uma chacoalhada, ela sempre aponta um erro na sua vida. A correção, ela sempre vai te chamar a atenção para alguma coisa.
que não está bem, que não está correto na sua vida, porém é para o seu próprio bem. É para que você viva bem, é para que tudo dê certo na sua vida, para que tudo aconteça da melhor forma. A, a palavra de Deus orienta que nós não devemos praticar pecado e nem ocultar pecado. Se você sabe que uma prática é pecaminosa, se você sabe que uma atitude é pecaminosa, não guarde para si, né? Não fique acobertando o pecado. Acobertar o pecado de outro te envolve também um problema. Então você, ao ver alguém pecando, você tem que chamar a atenção, você tem que exortar, você tem que orientar, você tem que chamar essa pessoa para uma realidade. E aquele que acoberta o pecado, aquele que aceita o pecado de outro, acaba trazendo para si a maldição daquilo também. Isso é muito comum dentro de casa, dentro das famílias, né? Os pais acobertam os pecados dos filhos, a mulher acoberta os pecados do marido, o marido acoberta os pecados do filho, da esposa, e um vai acobertando o pecado do outro, nenhum denuncia o pecado, nenhum chama a pessoa para uma conversa séria, não repreende aquela atitude, e com isso recai sobre toda a casa, sobre toda a família, as consequências daquele pecado. A prudência em acatar as ordenanças, a aceitação, a correção. Está aí uma coisa muito difícil, né? Aceitar uma correção. Provérbios 12, versículo 1 diz: o que ama a correção, ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é um bruto. Então a pessoa prudente, ele aceita a correção. A pessoa prudente, ela aceita que alguém chegue, fale e aponte aonde está errando, para que ela possa consertar, para que ela possa corrigir. Já o bruto não. O bruto, ele não aceita orientação, ele não aceita regras, ele não aceita que você alerta, ele não aceita que você venha instruí-lo, e vive do jeito que ele quer. Vive do jeito que ele quer, da maneira que ele quer. Então, esse tipo de pessoas não são felizes. Esse tipo de pessoas vivem em constantes aflições, em constantes sofrimentos, em constantes dificuldades, né? E a Bíblia ensina o quê? A sermos moderados, a sermos equilibrados, a termos domínio próprio. É isso que a Bíblia nos ensina, é isso que a Bíblia nos orienta. As boas orientações, elas nos trazem caminhos perfeitos para que nós podemos seguir. As boas orientações, elas nos indicam o rumo que nós devemos tomar, o rumo que nós devemos seguir, para que nós possamos, então, progredir na nossa fé cristã e no nosso bem viver. No nosso bem viver. Provérbios 12, 2 diz: quem ama a disciplina vive melhor e alcança os favores do Senhor. Quem é obediente, quem aceita a correção, ele vive melhor e vive nos caminhos do Senhor. Portanto, arranque essa dureza do coração, arranque essa dureza do seu comportamento, arranque essa dureza, essa resistência que você tem mal, né? E seja uma pessoa voltada para a paz. A prudência em acatar as ordenanças, cultivando bons pensamentos. A prudência é caracterizada também por atitudes interiores de retidão. Os pensamentos do justo são retos, assim dizem Provérbios 12, 5. Os pensamentos do justo são retos, mas os conselhos do ímpio enganam. Então, o pensamento daquela pessoa que é sábia, o pensamento daquela pessoa que busca entender na palavra de Deus, o pensamento daquela pessoa que anda em retidão vai levar ela para caminhos certos. Já aquela pessoa resistente, aquela pessoa que não aceita a correção, aquela pessoa dura, essa pessoa ela vai viver de forma enganosa, ela vai viver de forma resistente ao
aos ensinos e às orientações divinas. Devemos cultivar o ato de pensar nas coisas que são de cima e não nas coisas da terra. Em Colossenses, capítulo 3, versículo 3, o apóstolo Paulo escreve sobre isso. A melhor atitude é daquela pessoa que pensa na vida espiritual. Aquele que pensa na vida material, aquele que pensa só no momento, aquele que pensa no reflexo social das coisas, no reflexo econômico das coisas, ele vai viver sempre escravo disso. Mas aquele que pensa na vida eterna, aquele que pensa no reino de Deus, essa pessoa vai viver prudentemente, essa pessoa vai viver melhor. Essa pessoa vai viver melhor. E ela até prospera com pureza, com sabedoria, ela prospera com integridade, porque ela é sábia. Ela é sábia. Mais adiante na lição nós vamos falar um pouco mais sobre isso. E essa pessoa acaba se dando bem por ser sábia. A prudência em acatar as ordenanças, cultivando boas palavras. Nós temos que ter muito cuidado com o que falamos. As palavras têm poder. Tanto Deus quanto Satanás levam em conta tudo que nós falamos. Portanto, o nosso falar tem que ser com prudência. O nosso falar tem que ser com cuidado. O nosso falar tem que ser com zelo. Provérbios capítulo 12, versículo 6 diz assim: as palavras dos ímpios são para armarem ciladas ao sangue, mas a boca dos retos os livrará. O pensamento corrompido, o pensamento mau, ele leva a pessoa ao declínio. Aqueles pensamentos ruins, aqueles pensamentos de coisas más, né? Todo pensamento de rejeição, todo pensamento de resistência, todo pensamento de maldade leva a pessoa a um sofrimento. E as pessoas que são sábias, elas não se envenenam com isso. As pessoas sábias, elas não se corrompem com isso. E por isso são felizes. E por isso vivem bem. A prudência nas conversões é a parte 2 da lição. A paz do Senhor também para a irmã Rose, para a irmã Luciane Sá, para a irmã Aldenira. Que Deus abençoe cada um com entendimento da palavra. A prudência nas conversações, né? Nas conversações. Ao conversar, nós temos que ter prudência também. Temos que saber o que falar de nós e temos que saber falar a respeito dos outros. Nós não podemos ser uns tagarelas que falam por falar e falam coisas indevidas. Nós temos que falar aquilo que é necessário para a correção, para o bem-estar, para o bem viver, para um alerta, para um despertamento. Então nós temos que ter objetivos nas nossas conversas. Não podemos conversar só por conversar. Eu vou conversar só porque eu quero conversar. E vai falando só potocas, né? Vai falando só coisas inúteis. Mas o cristão não. O cristão sábio, ele em qualquer conversa, ele expõe sabedoria. Ele só fala aquilo que é frutífero. Ele só fala aquilo que é positivo. Ele só fala aquilo que é bom. Que seja para corrigir, que seja para exortar, que seja para despertar, para alertar, mas ele sabe falar. Ele fala com prudência. Ele tem cuidado no falar. Em Provérbios capítulo 12, versículo 18 diz: há alguns cujas palavras são como pontas de espadas, mas a língua dos sábios é saúde. Ou seja, o sábio, a língua dele é saudável. Ele não fala coisas inúteis, coisas vãs. Às vezes, em conversas assim, as pessoas só falam coisas vãs, né? Coisas tolas, coisas infrutíferas, coisas que não vão trazer resultado nenhum, que não traz nada de bom, só besteira, só bobagens, só coisas fúteis.
Então, fuja desse tipo de conversa, tá? Não participe desse tipo de conversa. Peça licença, sai, retire-se, vai fazer outra coisa que é frutífero. Não se contamine, não se envenene com essas conversações tolas, com essas conversações infrutíferas. Você não é obrigado a escutar de tudo, né? Você não é obrigado a escutar tudo que quer que fala ao seu redor, né? Você pode pedir licença e se retirar para você não se contaminar. A língua não pode ser uma fonte dobre, né? Ou seja, não pode falar bênçãos e maldições ao mesmo tempo, né? A língua ela tem que falar aquilo que é bom, aquilo que é positivo. A língua não pode viver falando coisas indevidas, mas coisas que somam na vida da pessoa. A carta a Tiago, né? A carta de Tiago é uma carta que tem muitos ensinos de sabedoria também. Eu costumo dizer que a carta de Tiago é um resumo de Provérbios. Então é bom dar uma lida também na carta de Tiago. Ela é curta, né? Ela é curta, mas ela é rica em sabedoria. É muito bom. Vamos lá, dando sequência aqui à parte 2 da lição. A prudência nas conversações. O perigo da mentira. Tem muitas pessoas que mentem descaradamente. Tem muitas pessoas que mentem sutilmente. Mas toda mentira procede do diabo. A Bíblia coloca Satanás como o pai da mentira. Então não pode existir a mentirinha, não pode existir a mentirona, não pode existir a mentirinha só para se dar bem, da mesma forma que não pode existir a mentirona para se dar bem, não pode existir a mentirinha para ocultar um grande erro, um grande problema, não pode existir também a mentira grande para ocultar um erro e um problema. É preciso ser prudente e cauteloso e falar a verdade. Falar a verdade. Aquela pessoa que mente está a serviço de Satanás. O mentiroso, segundo a Bíblia, está a serviço de Satanás. Portanto, fuja da mentira. Aonde você vê mentira, fuja. Aonde você vê engano, fuja. Aonde você vê palavras torpes, fuja. Não participe. E se existe algum mal, algum erro, algum problema que está sendo ocultado pela mentira, denuncie, fale, converse, explique. Se você cometeu um grande erro e vem ocultando esse erro com mentira, abra a sua boca e fale a verdade. Fale a verdade. Ah, mas eu tenho medo. Vai acontecer coisas terríveis. Deus preserva quem fala a verdade. Deus preserva quem fala a verdade. Portanto, fale a verdade. Seja sincero, seja sincera, seja verdadeiro. Agora, a mentira, ela é enganosa. A mentira, ela leva à ruína. A mentira, ela leva ao sofrimento. A mentira, ela leva à dor, à falta de paz. Então, conte a verdade, mesmo que as reações no início serão difíceis. Conte a verdade, fale a verdade. E Deus te cuidará, e Deus te abençoará por ser verdadeiro ou verdadeira. Deus te cuidará por ser uma pessoa que fala a verdade, né? Provérbios capítulo 12, versículo 19, diz assim: o lábio de verdade ficará para sempre, mas a língua mentirosa dura só um momento. Então a mentira, um dia ela aparece. A mentira, um dia ela é revelada. A mentira, um dia ela surge. Tem um ditado popular que diz, né, a mentira tem perna curta. E tem mesmo. Uma história mentirosa, ela não vai longe. Ela não vai longe, só que ela acaba criando muito mais problema. Uma história mentirosa, ela não vai longe e acaba criando muito mais problema. Então, conte a verdade, fale a verdade, e por mais que seja complicado naquele momento, mas com a verdade Deus vai te proteger, Deus vai te guardar por você ser verdadeiro
ou verdadeira, por você falar a verdade, Deus vai te proteger, vai te guardar e vai te recompensar por isso. Deus vai te recompensar. Qualquer perda que você tiver por ser sincero, por falar a verdade, Deus vai te recompensar. Em João capítulo 8, versículo 44, Jesus apresenta o diabo como o pai da mentira. Pai da mentira, o dono da mentira. Então Satanás é o pai da mentira. Então não minta, nem coisinhas pequenas, nem coisas grandes. Seja verdadeiro, seja verdadeira, e Deus vai te abençoar por isso. A prudência nas conversações, né? O perigo da maledicência. Então vimos aí o perigo da mentira, agora vamos ver o perigo da maledicência. O que é maledicência? Falar mal. Falar mal. Então tem que ter muito cuidado com falar mal, né? Seu idiota, seu burro, né? seu leso, seu isso, seu aquilo. Cuidado com o que você fala, porque você está praguejando a pessoa. Você está lançando maldição à pessoa. Não xingue seus filhos, não xingue seus inimigos, não fale palavras duras, porque você está lançando maldição sobre essa pessoa. Então a maledicência é o que é? É o poder da palavra maldita. É o poder da palavra má. Então não lance palavra má. Se você vai chamar a atenção de alguém, chame com prudência. Fale com prudência. Não venha bravejando, xingando, falando palavrões, dando adjetivos pejorativos para a pessoa. Não faça isso. Seu desgraçado, seu safado, seu vagabundo. São palavras que devem sair do vocabulário cristão. Um cristão não pode usar esse tipo de palavra. Um cristão não pode proceder dessa forma. Porque a palavra ela tem poder. A palavra ela tem efeito. E quando a pessoa lança maledicência, quando ele lança a palavra má, vai ter efeito aquilo lá. Por isso que tem muitos filhos hoje que padecem, muitos filhos hoje que sofrem, porque os pais amaldiçoaram, né? Falaram palavras de maledicência, falaram palavras pejorativas a respeito dos próprios filhos. O marido que fala da mulher, a mulher que fala do marido com palavras pejorativas, com maledicência, né? Seu vagabundo, seu safado, seu isso, seu aquilo, sua isso, sua aquilo, acaba lançando maldição na pessoa. Portanto, se alguém lança esse tipo de maldição na sua vida, repreende em nome de Jesus. Está repreendido o poder dessas palavras em nome de Jesus. Se alguém te lançar palavras de maldição, repreenda na hora, em nome de Jesus, está repreendido. Essas palavras não terão poder na minha vida. O poder das palavras é muito forte. O poder das palavras é muito forte. Então tome todo o cuidado necessário. Em Provérbios 13, versículo 3, diz assim: o que guarda a sua boca conserva a alma, mas o que muito abre os lábios tem perturbação. Aquela pessoa falante, né, que fala demais, fala. Ela fala tanto que esgota os assuntos bons e passa a falar bobeira. Fala tanto que esgota os assuntos positivos e vem falar coisas negativas. Não seja assim, não pratique isso. Se você é dessa forma, mude, ore a Deus para Deus mudar. E se você conhece alguém assim, fuja mesmo, não conviva, porque vai te jogar para baixo, vai te derrubar. As palavras maledicentes, elas derrubam, as palavras maledicentes, elas ofendem, elas oprimem, elas trazem má sorte. Portanto, fuja. Vigiar em nossas palavras, quando fazemos críticas infundadas, reclamando, murmurando e até mesmo disseminando mal na igreja, trazendo perturbações, aflições, enfim. Se você ouve isso, sai fora. Repreende em nome de Jesus. Tem muitas pessoas que te chamam para uma conversa que é só para falar mal, é só para condenar, é só para apontar defeitos, é só para criticar. Fuja dessas pessoas. Não merece nem ter a amizade
a não ser que essa pessoa esteja querendo uma mudança de vida, uma transformação de vida, a não ser que essa pessoa esteja querendo mudar de vida, aberta a escutar, chegue para essa pessoa e fale. Chegue para essa pessoa e oriente. Pare de amaldiçoar, pare de falar, pare de criticar, pare de murmurar, pare de fofocar, pare de contender, pare de fazer qualquer loucura através das palavras. Pare com isso. Alerte essa pessoa. Essa pessoa está em decadência e não percebeu. Essa pessoa está em decadência e ainda não viu que está arruinando, que está se destruindo. Então alerte essa pessoa, chame essa pessoa para uma realidade, desperta essa pessoa. Ainda sobre a prudência nas conversações, nós já vimos aqui o risco da mentira e o perigo da maledicência. Agora nós vamos ver o perigo dos falatórios inúteis. O tagarela, que fala e não diz nada. Isso também não procede de Deus. Vamos lá. Provérbios 13, versículo 2 diz: do fruto da boca cada um comerá o bem, mas a alma dos prevaricadores comerá a violência. Do fruto da boca cada um comerá o bem, mas a alma dos prevaricadores comerá violência. Nós devemos proferir em nosso vocabulário, em nossas conversas, palavras de sabedoria. E devemos evitar falatórios inúteis e desfavoráveis. Na segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 16, o apóstolo Paulo até alerta sobre isso, que não fica perdendo tempo discutindo coisas inúteis, discutindo com quem não quer. Foi lendo 2 Timóteo, capítulo 2, 16, que eu aprendi uma coisa na minha vida. Agora, quando a pessoa chega todo... eu chego para a pessoa e falo: você quer entender ou você quer debater? Se você quiser entender, eu vou te explicar. Agora, se você quiser debater, eu vou me calar, não vai chegar a lugar nenhum. A pessoa que quer debater, ele não vai concordar com o seu ponto de vista, ele não vai concordar com as suas instruções, ele não vai concordar com o seu conhecimento. A pessoa que quer o debate, ele quer só bater boca, ele quer só expor a razão dele, ele quer só sobrepor. Mas aquele que quer entender, ele está aberto e ele muda. Ele vai te escutar e vai dar valor às suas palavras. Ele vai te escutar e vai dar valor ao que você fala. Portanto, fuja de discussões. É a recomendação que o apóstolo Paulo deu a Timóteo, ali no capítulo 2, versículo 16. Não fica debatendo, não fica nesses debates, é isso, é aquilo, é isso, é aquilo. Fuja disso, isso não procede de Deus. Isso não é fruto de sabedoria, seja sábio. Então, se a pessoa quiser entender, fala assim: eu quero entender sobre isso aqui. O que você tem a dizer sobre isso? Aí você explica. Mesmo se a pessoa concorde ou não, você explique. E a pessoa vai refletir sobre aquilo. Agora, se a pessoa quer debate, quer ficar confrontando, quer ficar querendo te convencer disso ou daquilo, aí não adianta, né? Não vai chegar a lugar nenhum. É o tipo de conversa que sai do nada e chega ao lugar nenhum. Então, não é frutífero, não vai resolver em nada, não vai somar em nada. Nós temos que ocupar com aquelas palavras que não comprometem a nossa fé. Nós temos que participar de conversas que não vão atrapalhar a nossa fé. Então, em situações tolas, uma pessoa está falando demais, eu tenho que dizer alguma coisa. Essa pessoa está falando demais porque ela quer um confronto. Ela está doida para brigar, tá? Está morrendo de vontade de brigar, de bater boca. E você vai cair nessa? Seja sábio. Cale-se. Nesse tipo de situação, silêncio é a melhor resposta.
A pessoa que está querendo confronto, a pessoa que está querendo contenda, a pessoa que está querendo te tirar do sério, a pessoa que está querendo conflito, não caia nessa. É armadilha. Fique quieto. O silêncio é a melhor resposta nessas horas. Responda com silêncio. É doloroso para quem está querendo conflito. A pessoa que quer conflito, quando você responde com silêncio, ela enlouquece. Ela enlouquece porque ela quer o conflito. Ela sai de si porque ela quer o conflito. Mas aí, se você silencia, ela esgota, para e vai refletir. Ela explode ali, mas depois ela vai refletir. Ela vai refletir e vai mudar de vida. Então seja sábio nisso aí também. A parte 3 da lição. A parte 3 da lição nos fala a respeito da prudência na conduta diária, no nosso proceder diário. Quando nos conduzimos com prudência, nossas ações resultam em bênçãos para todos os que nos cercam. Salmo 119, versículo 100, fala sobre isso. Quando conduzimos de forma prudente, é bom para nós e é bom para aqueles que estão conosco. Quando agimos com prudência, tanto nós quanto os outros vão bem, vão viver bem, vão estar em harmonia, vão estar em bons resultados. A prudência na conduta diária. Conduta de prosperidade. Vamos lá. Isso interessa, né? Todos querem prosperar. Provérbios 13, versículo 4 diz: a alma do preguiçoso deseja e coisa nenhuma alcança, mas a alma dos diligentes engorda. Então, a alma do preguiçoso deseja e coisa nenhuma alcança. Então, o preguiçoso, ele sonha, mas não realiza nada, porque ele morre de preguiça, ele não tem coragem de fazer. Então, o preguiçoso é aquele que planeja, mas não executa absolutamente nada, porque a preguiça não deixa. Ao contrário disso, seja uma pessoa de trabalho, seja uma pessoa de garra, seja uma pessoa aguerrida, né? Faça valer. A pessoa diligente, ela vai prosperar, ela vai ter ânimo, ela vai ter coragem, ela vai ter boas razões para fazer e ela vai se dar bem. Já o preguiçoso não. O preguiçoso anda arrastando o pé, fala até o falar dele é com preguiça, a mente só pende para o lado da preguiça. Tá? Não deixe seus filhos serem assim, não deixe ninguém na sua casa ser assim. Já desde pequenininho, dê algumas responsabilidades, algumas ocupações para a criança. Ensina a criança a aguar as plantinhas, a cuidar das plantinhas, para ela ter uma ocupação, para ela ser útil, para ela fugir da preguiça. Porque tem pais que não deixam os filhos fazer absolutamente nada. O filho tira o sapato, joga para lá, tira a roupa, joga para cá, pega o material de escola, deixa ali, e aí vem a mamãe e vem o papai recolhendo tudo, né? Recolhendo tudo. Essa pessoa vai crescer preguiçosa. Essa pessoa não vai ser frutífera, nem para ela, nem para ninguém. Quando for trabalhar, vai ser uma pessoa problema, que só vai fazer aquilo que foi empurrado, aquilo que foi obrigado, só debaixo de ameaça. Então, ensina a ter responsabilidade, ensina a ser útil. Você pode ver que as crianças do setor rural, elas são mais proativas do que as crianças da cidade. Porque no setor rural, todo mundo tem que fazer alguma coisa. Setor rural, todo dia tem que fazer muita coisa, é muito serviço. E todo mundo tem ocupação, todo mundo faz alguma coisa. É claro que você não vai colocar a criança para fazer um trabalho bruto, um trabalho pesado, um trabalho de risco. Não. Mas aquilo que é possível, guardar a própria roupa, guardar o próprio brinquedo, arrumar a cama que dormiu, mesmo que arrume mal, mas arrume, cuidar das plantinhas, né? Limpar
aquilo que derramou no chão, isso é uma obrigação, é obrigação. Tá? A mamãe e o papai não pode ficar fazendo isso não, porque está ensinando mal. Essa pessoa não vai ter a mamãe e o papai para o resto da vida e vai viver mal, vai ser infeliz, vai viver debaixo de pressão, vai viver debaixo de duras regras lá fora, porque aprendeu errado. Então a preguiça, ela não é favorável. E a pessoa prudente, ele é corajoso, ele é audacioso, ele é de bom ânimo, ele é zeloso. Vamos lá, prudência na conduta diária. A conduta de humildade. Provérbios 13:7 diz assim: há quem se faça rico, não tendo coisa nenhuma, e quem se faça pobre, tendo grande riqueza. A humildade não quer dizer em você viver maltrapilhos, não é isso. A humildade é você não ficar ostentando. Então eu fico vendo assim, tem pessoas que têm um carrão bonito, né? Mas o carro é do banco, né? A pessoa está pagando 3 carros para ter um. Mas tem que ostentar, tem que mostrar, tem que dizer que está bem. Compra roupas de marcas caras e às vezes a alimentação é ruim, às vezes não tem nem o que comer, ou come mal, e está usando roupas de marcas, está ostentando, está mostrando aquilo que não é. Porque se você vê os milionários, eles têm uma vida bem diferente, né? Uma vida cheia de mordomias, mas eles não ficam expondo assim, né? Esses que ficam assim expondo, você pode ver que logo perde as suas fortunas. Esses que ficam exibindo o que tem, logo perde a sua fortuna. Porque começam a aparecer os exploradores, começam a aparecer aqueles que abusam do que tem muito, né? E acaba complicando. Então seja humilde, seja humilde. Viva bem, mas sem extravagância. A ostentação é vaidade tola, é agir com arrogância. Então não fique ostentando, não fique se exibindo, não fique querendo ser o que não pode. Tem pessoas que têm um celular caríssimo, né, e está todo endividado, está todo problemado, mas está ostentando, está lá exibindo o produto caro, né? Está lá comprando coisas grandiosas, caras, sem ter condições, né? Se enrolando todo em dívidas, se enrolando todo em prestações, não dorme direito, não tem paz, mas quer ostentar, quer mostrar que está muito bem, quer mostrar que pode. Então, muito cuidado com essas coisas. Administre tudo, mas administre com humildade. A prudência na conduta diária também nos leva a uma conduta de luz. Provérbios 13:9 diz assim: a luz dos justos alegra, mas a candeia dos ímpios se apagará. Jesus disse em Mateus 5,16: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. A luz, ela é um símbolo cristão, né? O cristão, ele tem a luz como um símbolo. E nós precisamos ter como luz Jesus. É Jesus que nos guia, é Jesus que nos conduz, é Jesus que nos direciona. A palavra de Deus, ela é a guia da nossa vida, né? Lâmpada para os nossos pés é a sua palavra. Então, a palavra de Deus, ela ilumina os nossos caminhos, ela direciona os nossos caminhos, né? E assim nós vamos vivendo prudentemente. Amém? Então, seja prudente na prosperidade, na humildade, na luz, né? Siga Jesus, continue nos caminhos do Senhor. Aconteça o que acontecer, permaneça firme nos caminhos do Senhor e você viverá bem. Quarta parte da lição,
E a última parte, atividades que visam aliviar o estresse. Nós precisamos também ter um alívio dos estresses. Não é só trabalho, não é só responsabilidade, não é só compromissos, mas nós precisamos também ter momentos de relaxamento, momentos em que nós ficamos vivemos para nós mesmos, né, para sair do estresse, para fugir do estresse. Um bom passeio, uma boa atividade de lazer, né? Mas evite fazer isso nos horários de culto, tá, crente? Que tem muito crente que, hoje eu preciso tirar o estresse, eu vou passear na hora do culto. Tem tanto horário para você trabalhar, para você divertir, para você tirar o estresse, tem tanto horário bom. Você vai fazer na hora do culto, na hora da escola bíblica. Seja prudente, seja prudente. A Deus as primeiras coisas. E depois você vai fazer aquilo que é bom, aquilo que é positivo para você. Provérbios 13:10 diz: da soberba só provém a contenda, mas com os que aconselham se acha sabedoria. Dependendo da nossa atitude, nós escolhemos o bem ou o mal. Então, as nossas atitudes é que vão refletir no resultado. Se nós queremos colher boas coisas, as nossas atitudes têm que ser boas. Se a atitude for má, vai colher más resultados. Isso é natural. Então, vamos lá. Aliviando os estresses acerca dos ganhos ilícitos. Provérbios 13:11. A fazenda que procede da vaidade diminuirá, mas quem a ajunta pelo trabalho terá aumento. O que muito estressa as pessoas é querer uma prosperidade fora das condições. O que muito estressa as pessoas é querer ter demais sem ter condições para isso. Então, viva de acordo com as suas condições. Trabalhe, produza, tenha aquilo que você precisa, aquilo que você necessite, mas não viva assim loucamente, não viva loucamente querendo ter coisas que estão fora do seu alcance. Isso só vai te trazer enfado, isso só vai te trazer cansaço, isso só vai te trazer estresse. Se o seu trabalho, se a sua profissão é estressante, está te cansando, está te sugando, está te roubando as forças, está tomando o seu tempo, procure outra profissão. Continue trabalhando nesse emprego, mas procure outra profissão. Vai fazer um curso profissionalizante. Faça um curso, adquira outra profissão, vai fazer outra coisa da vida. Porque senão vai viver só em estresse, vai viver só naquela correria, vai viver só naquele desespero, naquela ganância. A ganância é laço do diabo. Querer ter demais e a curto prazo é laço do diabo. Tenha paciência. Devagar se constrói. Quem trabalha vê o fruto do seu trabalho, vê o resultado. Portanto, seja prudente, tá? Não seja ganancioso, não seja querer ter demais em pouco tempo e fazer demais em pouco tempo. E isso só vai ser ruim, só vai te prejudicar. Aqueles que ajuntam pelo trabalho honesto terão aumento. Aqueles que são honestos no que faz, no que trabalha, na forma como vivem, essa pessoa prospera, essa pessoa vai bem. Então não adianta você querer prosperar passando a perna nos outros. Não adianta você querer prosperar enganando os outros, só vai te trazer estresse. Você vai vender um produto, aí você mente a respeito do produto, você passa a pessoa para trás, você engana a pessoa, você vai viver aquele estresse que aquela pessoa vai te encontrar e vai acabar contigo, você vai viver aquele estresse que aquela pessoa vai devolver aquele produto, você vai viver aquele estresse que a pessoa não vai te querer mais trabalhando ali naquele lugar. Então, age com prudência, age com cuidado, age com sabedoria, faça somente o que é certo, e você não vai viver aí louco, estressado, desesperado. Seja prudente nessa boa viver. Atividades que visam aliviar o estresse. Então nós vimos aí que trabalhar com prudência, trabalhar honestamente, trabalhar corretamente,
evita o estresse. A outra dica é acerca da boa doutrina. Provérbios 13, 14 diz assim: a doutrina do sábio é uma fonte de vida para desviar dos laços da morte. Então, o sábio, o ensinamento que o sábio tem, livra a pessoa da morte, tanto física quanto espiritual. Os ensinamentos do sábio sempre vai fazer com que a pessoa tenha zelo, cuidado, prudência. Então, muito cuidado aí no proceder, muito cuidado na forma que você está conduzindo. Agora vamos acerca da doutrina também, ver o seguinte, né? Ensinar mediante preceitos é bom, porém ensinar pela força do testemunho é melhor ainda. Então você tenha boas palavras para ensinar, tenha boas palavras para orientar as pessoas, mas também tenha bom exemplo, porque as pessoas vão observar muito o seu exemplo. As pessoas vão observar muito as suas atitudes. Então, se você fala uma coisa e pratica outra, né, se você diz uma coisa e vive outra, as pessoas vão ficar, né, resistindo àquilo que você fala, porque você não vive aquilo que você fala. Né? Agora vamos ver a respeito das boas companhias. Então, evite o estresse tendo boas amizades. Tem pessoas que andam com más companhias e só entra em enroscada. Os péssimos amigos só levam a pessoa para o fracasso, só levam a pessoa para a ruína, só leva a pessoa para o desespero, só leva a pessoa para as coisas ruins. Então tem muitas pessoas estressadas, aflitas, angustiadas, porque andam em má companhia, porque não tem boas amizades. E essas amizades má só causam estresse, só causam risco, só causam perigo, e a pessoa não vive em paz. Em Provérbios capítulo 13, versículo 20, diz assim: anda com os sábios e será sábio, mas o companheiro dos tolos será afligido. É vital em nossas vidas fazer escolhas adequadas para a nossa companhia e convivência, pois as más companhias pervertem os bons costumes. Está lá em 1 Coríntios, tanto no capítulo 5, versículo 11, quanto no capítulo 15, versículo 33. Então, não queira se associar com pessoas inescrupulosas. Não queira se associar com pessoas má. Não queira se associar com pessoas que fazem coisas erradas, que têm atitudes erradas. Isso vai fazer o quê? Vai te trazer aflição e sofrimento. Isso vai te trazer angústia. Isso vai te trazer dor. Isso vai te trazer aflição. Então procure boas amizades, procure aquelas amizades que te fazem bem, aquelas pessoas que somam, e não aquelas amizades que sugam a sua força, né? Tem amigos assim que é só problema, é só problema, é só problema. Você vai perdendo a sua força, você vai desanimando, você vai sentindo aquele peso da pessoa, aquela irradiação que a pessoa solta assim de tão ruim que é, e vai te contaminando, vai te abatendo. Fuja dessas amizades. Tente ajudar, tente orientar, mas se a pessoa virar problema, fuja disso, viva em paz, sem estresse, viva feliz, seja feliz. É duro falar isso, mas é verdade. E para concluir a lição de hoje, vamos para a conclusão, né? A conclusão diz assim: o mal sempre existirá e estará no caminho dos pecadores. Salmo capítulo 1, versículo 1. Mas aqueles que se conduzirem pelo caminho da prudência hão de receber a sua recompensa nessa vida e o galardão nos céus. Olha o que diz Daniel, capítulo 12, versículo 13. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que muito ensinam a justiça, como as estrelas sempre eternamente. Então, aquele que é sábio, ele vai resplandecer, ele vai crescer, ele vai desenvolver. Mas aquele que age com imprudência, o imprudente, ele vai viver estresse, ele vai viver crises, ele vai viver conflitos, ele vai viver decadências, ele vai viver amarguras, ele vai viver em pleno sofrimento. Seja feliz. É isso que Deus quer para você. Seja feliz.
É por isso que a palavra de Deus te orienta. É por isso que o Espírito Santo desperta em você o pecado. É por isso que o Espírito Santo te chacoalha para que você possa viver em harmonia, para que você possa viver corretamente, para que você viva bem. Então aceite as instruções, aceite as correções, evite o mal, seja prudente e seja feliz. Viva feliz. Essa é a vontade de Deus na sua vida. Amém? Oremos. Amado Deus Todo-Poderoso, a Ti rendemos graças e louvores, adoramos e glorificamos neste momento e pedimos graça e misericórdia. Abençoe nossa vida, nosso viver e dai-nos uma transformação de vida, que essas palavras venham mudar algo em nós, que essas palavras venham transformar algo em nós, para que sejamos firmados na sua graça e no seu poder, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que a paz seja com todos e que essas palavras possam te trazer mudanças e transformação de vida, em nome de Jesus Cristo.